Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos à doutrina, nós vamos à palavra. O irmão sabe que eu sempre tenho o costume de descer para saudar nossas visitas na hora do louvor, mas chegaram depois, mas sintam-se abraçados, sintam-se felizes em nosso meio. Amém? Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Nós estamos estudando sobre os últimos dias. Paulo escreveu sobre o que vai acontecer perto da volta de quem, meus irmãos? De Jesus, do Senhor Jesus. Perto da volta dele vai aparecer, ou vão aparecer muitas coisas. Nós aprendemos que vai aparecer primeiro a apostasia. Primeiro vem a apostasia, depois vem o mistério da iniquidade, e depois vem o anticristo. Isso antes da aparição, da parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes da manifestação do anticristo, a nossa crença é que a igreja será o quê, meus amados irmãos? Arrebatada. A igreja vai ver a apostasia e a igreja vai ver o mistério da impiedade, que já está operando, o mistério da iniquidade, que já está operando. Mas nós cremos que antes da grande tribulação, antes do anticristo aparecer como salvador da pátria, nós sabemos que antes disso o Senhor leva a igreja para o céu, arrebata a sua igreja. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, Paulo, ele doutrina os crentes. E ele, no versículo 5, continuando o assunto, ele diz uma palavra tremenda. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses 3 e 5, por favor, leia. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Irmãos, nós vemos aqui a Trindade Santa, a Santíssima Trindade. Ora, o Senhor, aqui está se referindo a uma das três pessoas da Santíssima Trindade. O Senhor encaminha os vossos corações no amor de quem? E na paciência de quem? Cristo. Então, evidentemente, ele está orando a alguém. Ele diz, o Senhor. Quem é esse Senhor que ele está orando? Quem é esse Senhor que ele está dizendo? Que o Senhor vos encaminhe no amor de Deus, encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de quem? De Cristo. Então ele está falando de três pessoas. O Senhor vos encaminhe, aqui, o Senhor vos encaminhe no amor de Deus e na paciência de Cristo. Três pessoas. Quem é esse Senhor? Vamos descobrir quem é esse Senhor que ele ora. Que o Senhor vos encaminhe no amor de Deus e na paciência de Cristo. Quem é esse Senhor? É o Espírito Santo. Pastor, e o Espírito Santo é Senhor? Eu li na Bíblia que Jesus Cristo é o Senhor, mas eu não sabia que o Espírito Santo também é Senhor. Ora, Deus Pai é Senhor, Jesus, Deus Filho, é Senhor, e consequentemente Deus Espírito Santo, que é da mesma essência, também é o Senhor. Mas pastor, eu não sabia porque não lê Bíblia. Vamos ver isso na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios 3 e 17. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios 3 e 17 está na tela. E o pastor vai nos ajudar, o leitor vai nos ajudar. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ora, o Senhor é o quê? Espírito. O Senhor é Espírito. Então, Deus Pai é chamado de Senhor, Deus Filho é chamado de Senhor, e Deus Espírito Santo também é chamado de Senhor. Por quê? Porque essas três pessoas não são três deuses. São três pessoas que formam um só Deus. Pastor, eu não posso entender isso. E quem foi que disse que é para entender? Não é para entender, é para crer. Porque se nós entendêssemos Deus, nós seríamos muito inteligentes. Se nós entendêssemos Deus, o nosso Deus não seria infinito. Por que é que Ele é Deus? Porque Ele é imensurável.
Não dá para medir, não dá para entender. A gente não entende, a gente aceita pela fé. Quem diz amém em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Então, irmãos amados, o apóstolo ora ao Espírito para que o Espírito Santo encaminhe os crentes no amor de Deus e na paciência de quem? De Jesus Cristo. Pastor, então eu posso orar o Espírito Santo? Está aqui a prova que você pode orar o Pai, você pode orar o Filho e pode orar o Espírito Santo. Quem dá um exemplo no Novo Testamento de alguém orando a Jesus na hora da morte? Quem dá um exemplo de alguém na hora da morte, a pedra batendo, ele sendo apedrejado, morrendo e orando a Jesus Cristo? Estevão olhou para o céu e viu Jesus em pé à mão direita de Deus e disse: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, se você orar ao Pai, está orando bem. Se orar ao Filho, está orando bem. E se orar ao Espírito Santo, está orando bem também. O comum é orar ao Pai em nome de quem? Pedindo em nome de Jesus. Mas não é pecado orar ao Filho e nem é pecado orar ao Espírito Santo, porque os três são consubstanciais. O que é consubstancial é da mesma substância, da mesma essência, da mesma natureza, da mesma divindade. O que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. O que o Pai pode, o Filho pode, o Espírito Santo pode. O que o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é. Tudo é a mesma coisa nas três pessoas da Santíssima Trindade. Quem pode dar glória ao nome deste Deus trino e uno ao mesmo tempo? Então nós vemos aqui Paulo orando ao Espírito. Ele diz Senhor, e lá ele mesmo escreveu que o Senhor é Espírito e o Espírito é Senhor. Então ele está orando ao Espírito Santo, para o Espírito Santo encaminhar os crentes. Pastor, o Espírito Santo é Deus? É, sim, senhor. Do mesmo jeito que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Vamos ver em Atos 5, 3 e 4, só para confirmar, porque se você ouvir alguma heresia, você tem refutação, você tem argumentos bíblicos, teológicos, dogmáticos, doutrinários, para refutar qualquer heresia contra a Trindade. Olhe para cá, o nome Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia, não está o nome. Por exemplo, quem tem Bíblia? Diga amém, quem tem Bíblia. Amém. Onde é que tem na Bíblia o nome Bíblia? Me ajude a pregar. Onde é que tem na Bíblia o nome Bíblia? Só na capa. Mas a Bíblia existe? Existe ou não existe? Por que o nome Bíblia não está dentro da Bíblia? Porque o nome Bíblia foi dado depois. Mas a Bíblia já existia, chamado de Sagrada Escritura, Sagradas Letras, Sagradas Escrituras, Palavra de Deus. O nome Bíblia apareceu no século IV com João Crisóstomo, que era patriarca, bispo, pastor da igreja de Constantinopla. Ele foi quem... porque a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros, porque naquele tempo não era um livro só. Os livros, Gênesis era um livro, Êxodo era outro livro, Lucas era outro livro, Mateus era outro livro. Não dava para juntar tudo porque era escrito à mão. Então ele olhou na sua estante e viu os 66 livros e disse Biblion, que quer dizer coleção de livros. Biblion sacro, quer dizer coleção de livros sagrados. Então, por exemplo, me diga uma coisa: a igreja tem a obrigação de fazer missões? Me ajude a pregar. A igreja tem a obrigação de fazer missões? Agora eu quero que vocês me mostrem, com um prêmio de R$1.000, o nome missões dentro do texto bíblico. Hein? Quem me mostra R$1.000 de presente para comprar uma pasta de dente? Quem me mostra? O nome missões no texto? Não tem. Não tem. A Bíblia, agora o que é missão? O que é missão? É pregar o quê? A quem? A toda criatura, seja no Brasil, seja no exterior. O nome missões, que é o que a igreja mais faz, não está na Bíblia. Mas a missão está na Bíblia? A obra missionária está na Bíblia? Quando Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda, é o que é isso? Missões. Mas o nome missões não está na Bíblia. São nomes que foram dados posteriormente. É como a Trindade. O nome Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade sagrada, a Santíssima Trindade, está na Bíblia. Não está o nome, mas estão as três pessoas divinas. Então, irmãos, Paulo orou ao Espírito Santo. Depois que ele fala do anticristo, depois que ele fala das lutas, a igreja pode não passar pela grande tribulação, mas a igreja vai passar pelo princípio de quê? Deixa eu ver se essa igreja é doutrinada. Pelo princípio de quê? Podemos não passar pelas dores, mas vamos passar
pelo princípio das dores. E o cristianismo já está passando. Se você chega agora mesmo, vocês não sabem, mas a igreja que enviou para a África o mês passado, nós mandamos uma oferta para a África, da igreja aqui em Maceió, não foi tirada oferta, mas foi enviado para a África, a missionária Josinha foi quem recebeu e mandou, parece-me que para o nordeste de Moçambique. E a missionária mandou o agradecimento. Lá os cristãos estão sendo degolados, estão abrindo os cristãos no meio, em Moçambique, uma região de Moçambique que os muçulmanos radicais tomaram conta, expulsaram os cristãos, mataram pastores, mataram sacerdotes, e os cristãos estão foragidos. E eu tomei conhecimento, entrei em contato com a nossa missionária, e ela nos explicou a situação, e nós mandamos uma oferta para os refugiados. Tem muito crente lá, que está corrido de casa, dentro do mato, e eles mandaram agradecer. Depois eu tenho que passar para missão. Mandaram para você? Depois eu tenho que passar para a missão, para a obra, para a Secretaria de Missões, é porque é tanta coisa. Chegou no meu WhatsApp, eles agradecendo, eles recebendo cestas básicas, que foram vocês que mandaram, foi da oferta de vocês que foi mandado para lá. Então, irmãos amados, eles agradecendo, os irmãos, as cestas básicas feitas, e os africanos agradecendo, porque perderam casa, perderam roupa, perderam tudo, e alguns perderam até parentes assassinados pelos radicais islâmicos. Então, já nós estamos vendo, irmão, que o cerco está chegando, o espírito do anticristo está operando, e a igreja está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no Brasil não existe uma perseguição aberta, aqui no Brasil não existe uma perseguição mas existe uma perseguição cinzenta. Não há uma perseguição aberta no Brasil, mas ninguém pensa que no Brasil as coisas são boazinhas para crente, não, para cristão não. Glória a Deus, a perseguição aqui no Brasil é velada, a perseguição aqui no Brasil é cinzenta. O que é uma coisa cinzenta? Nem é preta, nem é branca, não é assim? Cinzenta, a perseguição no Brasil é cinzenta. E vai chegar dia de ninguém poder falar mais de Jesus, de poder falar da Bíblia, porque vão se criando leis hoje, já que o legislativo não cria, o legislativo não dá a cara a tapa, joga para quem? Para o Supremo Tribunal, e eles vão criando leis, que é uma anomalia, porque quem é que deve criar leis? O poder o quê? Legislativo. Mas quando as coisas vão se invertendo, o legislativo sai de fininho e o judiciário é quem determina, que já não é mais democracia, já é ditadura. Mas nós sabemos que a igreja está passando por isso, e a igreja vai passar, mas nós gritamos e bradamos: ora vem, Senhor Jesus, para arrebatar a tua igreja antes da grande, o que, meus amados irmãos? Podemos não passar pela grande tribulação, mas o princípio das dores, ninguém vai escapar. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que Paulo, ele ora: Senhor, ó Espírito Santo, encaminhe os corações dos crentes a quê? Ao amor de Deus. Irmão, né? Encaminhe os corações dos crentes ao amor do Espírito. Ó Senhor Espírito, encaminhe os corações dos crentes ao amor de Deus. Irmão, nós precisamos nos encher do amor de Deus. Nesses últimos dias, que o anticristo, irmão, a iniquidade, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o que foi que Jesus disse? O amor de muitos, o que, irmão? Irmão, tem crente que não ama mais a Jesus, tem crente que não ama mais a Cristo, não ama mais a igreja, não ama mais os pastores, não ama mais os irmãos, não ama mais nem a pai, nem a mãe. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Agora eu tenho uma tragédia para dizer a vocês: no grego não é muitos. Na nossa Bíblia corrigida diz: o amor de muitos esfriará. Mas no grego, os irmãos que entendem de grego, que estudam grego, descobriram que no grego é o amor da maioria. Na nossa Bíblia diz muitos, mas no original grego não é muitos, é maioria. Esfriará. Aí Paulo diz: mas eu estou orando para que o Espírito Santo encha o coração de vocês, encaminhe o coração de vocês ao amor de Deus. Eu acredito que o meu amor não vai esfriar, porque Paulo orou para que o Espírito Santo nos encaminhasse ao amor de Deus. Quem quer nesse meio de tempestade receber o amor de Deus, receber o amor de Deus, renovar o amor de Deus na sua vida, eu confio em Deus que eu não vou fazer parte dos que vão esfriar. Você confia também que não vai fazer parte dos que vão esfriar? Eu vou fazer parte daqueles que o Espírito Santo vai encaminhar ao amor de Deus. Aleluia, não tenha medo. Pastor, será que eu vou esfriar?
Tem crente que não sabe se vai esfriar ou se vai permanecer, se não vai, se vai se desviar. Mas Paulo disse, eu estou orando para que o Espírito Santo, no meio do reinado do anticristo, no meio do reinado da apostasia, no meio do reinado do mistério da iniquidade, ele vai encaminhar o coração de vocês ao amor de Deus. Vocês creem nisso? Amém? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que, irmãos? Esfriará. Olha aí, essa aí é a NVI? É a NVI, é? Por favor, é a NVI? Glória a Deus. Eu creio que é a NVI. Veja aí, lê na NVI, que está aí na tela. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Meu Deus do céu. Olha, essa Bíblia está mais bem traduzida. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quem, meus irmãos? Da maioria das pessoas esfriará. Mas Paulo disse, de vocês não. Eu estou orando para o Espírito Santo encaminhar vocês no amor de Deus. Renovar, renovar, renovar. E vocês não esfriaram. Aleluia. Irmão, crê que você vai receber renovo, irmão? Como é que a gente sabe que ama Jesus? Se você gosta de orar, você está amando Jesus. Só ora quem ama. Quando o rapaz, ele está apaixonado por uma moça, qual é o sinal que ele está apaixonado? Ele só quer viver na casa dela, é verdade ou não é? É o famoso chupa-gás. Pastor Oswaldo, e o que é chupa-gás? Vocês não sabem, vocês são jovens. O deputado não sabe, novinho desse jeito. Eu que já estou com essa cara velha, sei. O chupa-gás era o namorado, no tempo que não tinha energia elétrica, toda noite queria estar na casa da namorada, e o candeeiro aceso e gastando gás. O pai da moça se abusava e dizia, ô seu cara de chupa-gás, desapareça. Que era para economizar o querosene, glória a Deus, né? Então, quando o rapaz está apaixonado pela moça, ele vira um chupa-gás, porque ele quer estar na casa da moça todas as noites. Quando ele quer acabar o namoro, quando ele não ama mais, quando ele arrumou outra, o que é que ele faz? Para não dizer de vez, ele deixa de quê? De ir. Fulano, você não veio. Olha, minha filha, foi uma dor na perna. Não é? Inventa uma coisa, inventa outra, para não ir mais. Então, quando o rapaz se afasta da moça, ou a moça do rapaz, é sinal que o amor está o quê, irmãos? Esfriando. Então, como é que você sabe que está esfriando? Você que não gosta mais de conversar com Jesus. Quem é o noivo da igreja? Por favor. Quem é o noivo da igreja? Se você deixou de orar, meu filho, seu amor, está esfriando. A palavra de Deus, a leitura da Bíblia. Como é que eu sei que amo Jesus? É quando eu gosto de Bíblia. Quando eu gosto de ler Bíblia. Quando eu me sinto bem lendo a Bíblia. Quando as lágrimas jorram dos meus olhos. Quando eu leio a Bíblia. É sinal que eu estou amando Jesus. Eu estou apaixonado por Jesus. Agora, se eu não gosto mais de Bíblia, a Bíblia está lá empoeirada, né? Tem crente, irmão, que além de não ler a Bíblia, ainda mente. Uma irmã, eu estava passando necessidade, aí o pastor foi na casa dela fazer uma visita com um grupo de diáconos e disse, irmã, me diga uma coisa, a senhora gosta de Bíblia? Ela disse, oh, irmão, eu leio tanta Bíblia. Pastor, qual é o texto que a senhora mais gosta? Irmão, todo dia eu leio o Salmo 23. Pastor, amém. Aí fez uma oração. Na hora que fez a oração, o pastor, escondido dela, com os olhos fechados, o pastor pegou a Bíblia, pegou R$50, uma oncinha, logo quando saiu a oncinha. Ainda hoje vale alguma coisa? Quem quer ganhar uma oncinha hoje? Imagina há 25 anos passados. Glória a Deus. O pastor pegou uma oncinha, botou dentro da Bíblia, fechou, e orou, e foi embora. Com um mês o pastor volta, irmã, como é que está? Diz, pastor, a luta continua. Se depois daquele dia que eu saí, não melhorou nada não? Disse, não, irmão, piorou. Não veio nenhuma resposta, eu estou na prova. O pastor disse, a senhora está lendo a Bíblia? Ela disse, estou. Qual o versículo que a senhora mais gosta? Ela disse, todo dia eu leio o Salmo 23. O pastor disse, abra no Salmo 23. Quando ela abriu, a onça estava lá. Pastor, um milagre. Uma onça apareceu no Salmo 23. O pastor disse, essa onça apareceu um mês atrás, irmã. A senhora está mentindo. Nunca mais leu a Bíblia, glória a Deus. Mas aqui não tem crente que mente, glória a Deus. Aleluia. Abra. Quem sabe se você abrir a Bíblia do Salmo 23 não vai achar uma oncinha, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando você deixa de orar, quando você deixa de ler Bíblia, deixa de vir os cultos, fica na novela, fica na internet, a noite todinha batendo papo até com o diabo. O que foi que aconteceu? Você não vem mais à igreja, o que foi que aconteceu com o seu amor? Esfriou.
deixa de orar, deixa de ler Bíblia, deixa de vir à escola dominical, deixa de vir o culto de doutrina, deixa de vir o culto de domingo à noite. Quando a igreja esfria, ela deixa de adorar, ela deixa de congregar, ela deixa de evangelizar. Quando a gente ama alguém, volta e meia, a gente fala no nome daquela pessoa. Se você deixou de evangelizar, é sinal que o amor o quê? Esfriou. Mas a Bíblia diz que Paulo disse: eu estou orando o Espírito Santo para ele encaminhar o coração de vocês no amor de Deus. O anticristo não vai pegar vocês, a frieza não vai pegar vocês, a tristeza não vai pegar vocês, o desânimo não vai pegar vocês, porque eu estou orando ao Espírito para o Espírito lhes encaminhar no amor de Deus. Mas ele disse outra coisa também: vos encaminhar em quê, meus irmãos? Vos encaminhar, por favor, voltemos ao texto sagrado em tela, por gentileza. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Ele disse: olha, irmão, eu estou orando ao Senhor. Quem é esse Senhor? Vê se a igreja gravou. Se eu fosse você, eu colocava o nome desse Senhor. Quem é esse Senhor? O Espírito. Ele disse: eu estou orando ao Senhor, que Ele encaminhe o coração de vocês na caridade de Deus, ou no amor de Deus. E em que mais, irmãos? Na paciência de Cristo. Pastor, paciência. O que é paciência? Paciência, meus irmãos, é upomone. Os irmãos que conhecem grego, eles me disseram que no grego essa palavra paciência é upomone. Pastor, e o que é upomone? Paciência no grego. Paciência quer dizer estabilidade, constância, aquele que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade, de sua fé, de sua piedade. Digno, aquele que não abre mão nem diante das maiores provocações, sofrimentos. O que é o upomone? É aquele que tem estabilidade, é aquele que tem constância, é aquele que não se desvia do seu propósito, apesar de qualquer luta, sofrimento ou tribulação. Paulo disse: irmãos, eu estou orando para que o Senhor encaminhe vocês na paciência de Cristo, na perseverança de Cristo, na constância de Cristo. Eu estou dizendo que Paulo orou por você, Paulo orou por nós, Paulo orou pelos Tessalonicenses e consequentemente por nós também, pedindo que o Senhor nos encaminhe no amor de Deus e na paciência, na perseverança de Cristo. Aleluia. Por quê? Porque tem crente que com qualquer coisinha, a perseverança dele se acaba. Qualquer coisinha, qualquer luta, qualquer tentação, a perseverança dele se esvai. Aí Paulo diz: eu estou orando para que o Espírito Santo encaminhe vocês no amor de Deus e na perseverança de Cristo, na constância de Cristo, na paciência de Cristo, na perseverança. Irmão, essa perseverança só quem pode dar é o Senhor. Agora é preciso orar. O que era que Paulo estava fazendo? Me ajude a pregar. O que era que ele estava fazendo? Esse versículo é uma oração, irmão. Por que é que você não persevera? Porque você não ora. Por que é que você não persevera? Porque você levanta sem orar. Por que é que você não persevera? Porque você deita sem orar. Por que é que você não persevera? Porque você não vem ao culto de oração. Você não vem ao círculo de oração. Você não se ajoelha nem em casa, nem na igreja. Não ora. A Bíblia diz que só vai haver perseverança se o Espírito Santo lhe ajudar. E para o Espírito Santo lhe ajudar, você precisa orar para ter perseverança. Quem estiver perseverando 1 ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos de crente, não é pela sua força, é pela força do Espírito Santo, é pela força do Paráclito, é pela força do Consolador. Mas para isso você precisa orar. Jesus disse: orai e vigiai. Para que, meus amados irmãos, para que o quê? Não entreis em que, irmão? Em tentação. Pois Paulo disse que o Espírito Santo, ele vai encaminhar vocês no amor de Deus e na perseverança de Cristo, na paciência de Cristo. Você não vai cair. Vai vir luta, vai vir tribulação, vai vir guerra, vai vir luta em casa, vai vir luta com o marido, vai vir luta com o filho, vai vir luta com o vizinho, vai vir luta com crente, até com crente vai aparecer luta contra você, mas você vai perseverar. Você está na perseverança, na paciência de Cristo. Uma vez eu visitei uma irmã. Eu morava no sertão, dirigia a igreja do Senhor ali, pela graça de Deus, e uma irmã deixou de vir para a igreja. E eu chamei o irmão Antônio, não sei se ele está me ouvindo lá, é um irmão que já tem 81 anos hoje, 81 não, 85.
Mas ele ainda anda, ele andava comigo a cidade inteira. E ainda hoje ele anda a cidade inteira, apesar de ter 85 anos ou mais. E quando chegamos lá, eu disse: irmã, por que a senhora não foi mais para a igreja? Ela disse: por causa do infeliz do meu marido. Porque ele me faz muita raiva e eu não fui para a igreja por causa dele. Eu disse: muito bem, cadê ele? Está lá no quintal, aquele infeliz. Eu disse: a senhora deixou ele? Ele disse: não. Eu disse: peraí, mas quem foi raiva a senhora? Foi ele ou foi Jesus? Foi ele. E a senhora deixou quem? Deixei Jesus. Eu digo: bom, Jesus vai pagar o pato pela raiva que ele lhe fez. Pois ela não deixou o infeliz, deixou Jesus. Faltou o quê, meus amados irmãos? Perseverança, irmão. Quem é salvo, quem ama Jesus, quem conhece o Cristo que nós conhecemos, ele persevera, ele segue na perseverança de Cristo. Aleluia. Paulo disse: o que nos separará de que igreja? O que é que vai nos separar? É uma pergunta retórica. Nada vai separar o crente salvo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz: nem os anjos, nem os homens, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem o perigo, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem demônio, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um crente que se desvia com facilidade não, por motivo nenhum. O crente que se desvia é porque ele não conhece bem a Cristo, porque se ele conhecer, ele vai perseverar. Ele vai ser encaminhado na perseverança. Eu confio em Deus, que eu sou salvo, e eu confio em Deus, não em mim, não nas minhas forças, não na minha capacidade, mas eu confio no Espírito Santo, que Ele vai me encaminhar para o amor de Deus e para a paciência de Cristo, para o amor de Deus e para a perseverança de Cristo, para o amor de Deus e para a perseverança de Cristo. E quem crê, segure a sua bênção, porque é no amor de Deus e na paciência de Cristo que o Espírito Santo vai lhe encaminhar. Glória a Deus. O crente tem que ter certeza da salvação e tem que ter certeza da sua perseverança. Mas quem é que dá essa força para perseverar? Quem é? O Espírito Santo. Agora você tem. O que era que Paulo estava fazendo? Ele estava fazendo o que, irmãos? Ele estava orando. Então você precisa orar também. Por isso que você não persevera, porque você não ora. Você não lê a palavra, você não busca Deus, negligencia os cultos, está trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Como é que você vai perseverar? Mas está aqui essa promessa de Deus. Muito bem. Meus amados irmãos, agora Paulo ele vai falar de uns crentes desmantelados que tinha na igreja de Tessalônica. Ele vai colocar a igreja de Tessalônica em ordem. Ordem. Diga comigo, ordem. Glória a Deus. Irmão, sabe o que foi que aconteceu em Tessalônica? As duas cartas aos Tessalonicenses, qual é o tema central? Vamos ver onde estão os estudiosos da Bíblia. Tanto da primeira como da segunda carta fala sobre o quê? A vinda de quem? De Cristo. A primeira carta e a segunda carta, elas falam muito sobre a volta do Senhor, sobre o fim dos tempos, sobre a parousia, sobre o arrebatamento. Irmãos, e uns crentes lá ficaram fanáticos. E acharam que Jesus já vinha naqueles dias. E sabe o que foi que aconteceu com os crentes? Já tinham a preguiça no couro e disseram assim: já que Jesus vem, nós não vamos mais trabalhar. Para que trabalhar? E o pior que eu soube que teve uns tessalonicenses que vieram morar aqui em Maceió. Glória a Jesus. Mas não foi só aqui não, foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Japão, Londres. Pois eles disseram que já que Jesus vem, para que trabalhar? Para que estudar? Para que trabalhar? Irmão, a fé cristã não é fanática, não. Nós sabemos que o Senhor vem. Mas a vinda do Senhor não é para a esperança, a crença na vinda do Senhor não é para gerar fanatismos, não. Os irmãos sabem que essa doutrina da vinda de Jesus tem causado fanatismos. Em 1843, nos Estados Unidos, um pouquinho antes apareceu Guilherme Miller, ou William Miller, que William em inglês é Guilherme em português, e ele saiu pregando sobre a volta de Jesus, e quando foi num determinado dia de outubro de 1843, o povo, irmão, vendeu as vacas, deixou os campos, começou aquele fanatismo, as pessoas sem querer mais tomar conta do campo, porque naquele tempo os Estados Unidos eram agrícola e
A agricultura e a pecuária era o que predominava na América, a indústria não era tão forte ainda, principalmente no oeste e no centro-norte do país, meus amados irmãos, e o povo deixou de trabalhar, deixou o gado, soltou o gado no mato. Irmão, foi um desastre e foram esperar Jesus no monte, tudo vestido de branco, com a mão para cima. Deu de manhã, deu de tarde, deu de noite. Cadê que Jesus veio? Aí disseram, não foi um erro de conta. Foi um erro de conta e é para o ano. É em 1844. De novo, irmão. Tudo de branco esperando Jesus. E Jesus não veio porque ele disse que aquele dia e hora, ninguém sabe. E ele nem revelou e nem vai revelar. Se aparecer um doido dizendo que Jesus marcou a data da vinda dele para dia tal, pegue o camarada e bote numa camisa de força. E leve que agora mudou-se. Eu passei hoje o Portugal Ramalho, agora é lá em cima. Não é mais aqui embaixo, é lá no tabuleiro. Leva para lá. Glória, porque não tem fundamento, irmão. Não tem fundamento, não tem fundamento. O dia e hora da volta do Senhor ninguém sabe. Ele pode voltar daqui a 1000 anos, mas pode voltar hoje. O interessante é que você tem que estar em santidade como se fosse hoje. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos amados? Não importa se é daqui a 1000 anos ou é hoje. O que importa é que nós devemos viver uma vida santa e irrepreensível, como se fosse hoje. Então, meus amados irmãos, na igreja de Tessalônica, uns crentes desmantelados saíram propagando que Jesus já estava chegando e que não precisava mais trabalhar. Agora passaram a viver às custas dos outros. É daquele que chegava, irmão, eu hoje não cozinhei nada em casa e Jesus me revelou que a senhora vai me dar o almoço. Ou então, Deus me... irmão, eu não tenho... Eu estou liso, mas Jesus me disse que é o Senhor que vai me dar 100. Ô Jesus marvado, né, irmão? Esse Jesus que anda revelando essas coisas. Meus amados irmãos, isso chama-se fanatismo. Isso é uma doença. Também é uma doença. Esse crente sofre de uma doença chamada preguicite aguda. É uma doença. Não. A Bíblia manda cuidar dos necessitados. E eu faço isso. E eu ensino a igreja a fazer com muito carinho. Cuidar dos necessitados, cuidar dos menos favorecidos, cuidar de pessoas doentes, de pessoas pobres, de pessoas em estado de miséria. A igreja tem feito isso. Louvado seja Deus, dos dízimos de vocês, das ofertas de vocês. Hoje foram alimentadas agora à tarde 440 pessoas. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Dos vossos dízimos, das vossas ofertas. Qual foi a região que foi hoje a sopa? A de lá? Qual é? Salvador Lira. Hoje foi na região de Salvador Lira. E hoje os moradores de rua foram onde atendidos hoje? Atendidos? Sururu de Capote. Na região ali das quentinhas. Então, 340 de sopas com pão e mais as quentinhas com café para as pessoas que estão em estado de dificuldade praticamente nas ruas. Muito bem. Mas a Bíblia manda cuidar do pobre, manda cuidar do necessitado. Mas a Bíblia diz que quem não quiser trabalhar, não coma. Quem não quiser trabalhar, não coma. Não é o pobre, a pessoa que não... Por exemplo, o doente, ele está encaixado nesse versículo? O doente? A pessoa que está desempregada quer trabalhar, mas não achou devido à crise que o país está passando. Essa pessoa está incluída nesse versículo? Não. A pessoa, aqui quem está incluso neste versículo é quem não quer trabalhar. Vamos voltar, vamos ver isso. Na carta de São Paulo aos Tessalonicenses 3 e versículo 6. Veja aí, por favor. Não. Mais adiante um pouquinho. 2 Tessalonicenses 3... E o versículo de número 10. De número 10. Porque? Não, é o 10, perfeitamente. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A doutrina aqui é para quem não quer trabalhar. Se acostumou.
não é? Ah, irmão, não vou trabalhar mais não, que todo mês vem a cesta do governo, todo mês vem a cesta da igreja. Eu não quero. Olha, irmão, apareceu um emprego ali. Não, meu irmão, cadê o seu amor? E cadê a sua preguiça? Não. Não devemos sustentar quem não quer trabalhar. Se a pessoa está em estado periclitante, por causa que não tem trabalho, ela quer trabalhar, ela não está trabalhando, embora que quem quer, irmão, cria, quem quer, inventa. É verdade ou não é, irmãos amados? Pode faltar emprego, mas não falta trabalho. Pode faltar emprego. Né? Principalmente no nosso país, que o nosso país vive de sobe e desce, né? Uma hora melhor, outra hora pior. Agora mesmo estamos com uma grande quantidade de desempregados, pessoas desempregadas. Mas eu conheço pessoas heroínas que elas, quando estão desempregadas, elas inventam. Lá onde o pastor Edson foi pastor, tinha um irmão que vendia tapioca, né, com café, não era, pastor Edson? Glória a Deus. Ainda existe aquele irmão? Ainda existe? Mas mora lá ainda? Não sabe, né? Glória a Deus. Ele vendia, ele todo alinhado, todo arrumadinho. Glória a Deus, como acho que começou com uma bicicleta e a garrafas de café, chegar todo arrumadinho, todo limpinho. Às vezes a pessoa nem queria comprar, mas só terminava comprando. Né? Depois ele comprou um carrinho velho e foi, e cuidou da família durante muitos anos, vendendo tapioca com café. Glória a Deus. Tem gente que é tão ajeitado. Eu já vi gente na rua vendendo de paletó, de gravata, vendendo guloseimas, vendendo... Glória a Deus. E as pessoas compram, não é nem porque precisam, é só para ajudar. Aleluia. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Aleluia. Que Deus abençoe essas pessoas. Eu passo por elas orando. Senhor, abençoa. Quando eu vejo uma pessoa fazendo alguma coisa, quando eu vejo uma pessoa produzindo alguma coisa, eu estendo a minha mão e eu digo: Senhor, abençoe, abençoe e abençoe. Glória a Deus. Então, irmão, lá em Tessalônica apareceu um grupo desordenado. Glória a Deus. Vamos ver agora no capítulo 3, versículo 6. Vamos ver o capítulo 3 e versículo 6, por favor. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Muito bem. Mandamo-vos. Diga comigo esta palavra: mandamo-vos. Não é a primeira vez que Paulo diz isso em Tessalonicenses. Mandamo-vos. Irmãos, essa palavra hoje é muito forte. Na sociedade moderna, a palavra mandamo-vos, meu Deus do céu, não aceito não. Eu sou eu. E na minha vida quem manda sou eu. Não aceito ordens. Nós estamos num mundo que não aceita ordens. A ordem, ela não é para ser aceita quando ela é ilegítima. Uma ordem não é para ser obedecida quando ela não é baseada na verdade. Uma ordem que não é baseada na verdade, ela não é para ser obedecida, porque aí não é uma ordem, é uma ditadura. Existem muitas ordens por aí afora que não são baseadas na verdade. Quando uma autoridade dá ou uma autoridade secular ou uma autoridade religiosa, quando ela dá uma ordem que não é baseada na verdade, essa ordem não é uma ordem, é uma ditadura. Mas se a ordem é baseada na verdade, ela tem legitimidade. Uma ordem não tem legitimidade quando ela é baseada na mentira. Mas se é baseada na verdade, a legitimidade da ordem está na base, que é a verdade. Se não há verdade, a ordem é ilegítima. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus amados irmãos, mas Paulo disse: mandamo-vos. Essa palavra mandamo-vos, traduzindo para um bom português, é ordenamo-vos. Que é o quê? Por favor, leia. Mandamo-vos ou ordenamo-vos. Porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Em nome de quem, irmão? De quem foi que Paulo recebeu a autoridade para dar aquela ordem? De quem foi que ele recebeu aquela autoridade? De Jesus Cristo. Irmão, eu tenho o maior medo eu estar aqui neste altar, porque eu estou dando ordens.
E eu não posso dar ordem que Jesus não deu. A legitimidade do evangelho, a legitimidade do pastor, a legitimidade do pregador, é ele dar ordens, mas em nome, quer dizer autorizado, enviado, por quem, meus amados irmãos? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí os crentes obedecem, porque eles sabem que foi Jesus que mandou. Não é coisa da cabeça do pastor, não é invenção do pastor. Não é um louco que está dando uma ordem. Não é um insano que está dando uma ordem. Quando você vai para a Bíblia, quando você vai para a espiritualidade, quando você vai para o Espírito Santo, você entende que aquilo ali é ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho o maior temor de estar aqui neste altar. Por quê? Porque eu não posso dizer coisas aqui da minha cabeça. Não posso. Porque não tem legitimidade. As ordens só têm legitimidade, Paulo disse, em nome. Quer dizer, eu estou dando esta ordem autorizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pesa ou não pesa para quem prega? Pesa ou não pesa? Muito ou pouco? Muito, irmão. A responsabilidade de assumir o altar de Deus, a responsabilidade de abrir as escrituras, a responsabilidade de falar uma hora da palavra de Deus é uma responsabilidade grande, porque você não pode, a sua pregação só tem legitimidade se for baseada nas ordens de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus recebeu do Pai, e o Pai deu a Jesus, e Jesus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo inspirou os apóstolos. E eu só posso falar o que vem dos apóstolos, o que vem do Espírito Santo, o que vem de Jesus e o que vem do Pai. Amém? Aí ele disse, mandamos-vos, pois, irmãos, em nome de nosso Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda o quê? Eu quero ouvir a voz da igreja, que anda o quê? Desordenadamente. Pastor Isoldo, o que quer dizer a palavra desordenado? Desordenado no grego, irmãos, é uma palavra que significa uma palavra atáquicos. No grego, os irmãos que entendem grego, os irmãos que entendem, que leem grego facilmente, eles me explicaram que essa palavra desordenado, atáquicos, é uma palavra grega que era usada no exército. Essa palavra ordem, e pessoas desordenadas eram os soldados rebeldes que não queriam obedecer às ordens do comandante. Ele era um desordenado. O que é uma pessoa desordenada? É uma pessoa que está fora da ordem. E Paulo disse que se você não é obrigado a ser crente. Você não é obrigado a ser crente. Agora, sendo crente, tem que andar na ordem. E se não andar na ordem, Paulo disse que é o que, irmão? Desordenado. Quem quer ser desordenado, diga amém. Que povo acordado. Ninguém cochilando, irmãos, que maravilha. Ninguém é obrigado a ser crente. Agora, se você aceitou Jesus, se você professou a fé, se você pediu o batismo, se você disse, eu quero servir a Deus na beleza da sua santidade, você tem que andar ordenado. O que é ordenado é dentro da ordem. Mas tem pessoas que andam diferente da ordem. Andam diferente do que as escrituras dizem. O que é isso? Quando você vê um crente nessa situação, Paulo disse, como é o nome dele? Me ajude a pregar. Como é o nome dele? Paulo disse, esse é desordenado, ele anda fora da ordem. E o pior é que tem mãe que apoia, tem pai que apoia. O filho desordenado, e ele apoia. E ainda acha bonito. Diz que tinha uma mãe alcoviteira. A gente que é nordestino diz coviteira. Mas no português correto é alcoviteira. É aquela mãe que apoia tudo que os filhos fazem. E meus amados irmãos, que uma mãe criou um menino com dengue. E o menino foi criado mimado, quando completou 18 anos, foi para o exército. E a primeira parada, o primeiro desfile, a mãe chamou o marido, ô fulaninho, vamos lá olhar nosso filho. Quando chegou lá, o bumbo batendo, bum, todos os soldados, bum, bum, e o dela, batendo com o pé esquerdo. Aí ela disse, ô José, olha nosso filho, todo mundo pisando errado, só ele que está pisando certo. Cadê tu, mãe? Tem dessas aqui? Homem, mande seu filho pisar certo.
Mande sua filha pisar certo, que ela está desordenada. Ele está desordenado. E você ainda acha que todo mundo está errado e que só ele, José, está certo. Não é obrigado a ser crente. Agora, se aceitar Cristo, se descer as santas águas do batismo, é obrigado a andar ordenado. Você pode dar glória para Jesus, irmão? Ordenado nas palavras, ordenado no namoro, ordenado no casamento, ordenado no comprar, ordenado no pagar, ordenado no vestir, ordenado no andar, ordenado em tudo. O crente anda na ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu conheço um crente que não é bem crente. É uma pessoa de vida atrapalhada. Ele é de acordo, não é com o pastor Oswaldo, é de acordo com as Sagradas Escrituras. Ele é um que, irmãos amados? Desordenado. Ele não está marchando certo. Ele está marchando com o pé. E a mãe ainda diz o quê? Todo mundo está errado, só ele está certo. Glória a Jesus. A Bíblia diz, olha para cá, você sabe por que foi que Abraão foi amigo de Deus? Não está no script, chegou agora, e eu vou caçar, como nós nordestinos dizemos. Gênesis, que diz que é 18, glória a Deus. Vamos ver, está chegando, glória a Deus. Gênesis capítulo 18, louvado seja Deus. Versículo de número 17 a 19. Você sabe por que foi que Abraão foi o homem que foi? Gênesis 18, 17 a 19, por favor. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus disse, eu vou ocultar a Abraão alguma coisa. Eu não vou ocultar a Abraão, não. Tudo que eu tenho eu vou revelar a quem? Eu vou conversar com quem? Eu vou falar com quem? Com quem? Por que Deus disse que ia falar com Abraão, revelar a Abraão o que não iria revelar aos outros? Versículo 19. Porque eu tenho conhecido, disse Deus, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Sabe por que era que Deus tinha negócio com Abraão? Porque Abraão era da ordem. E Deus disse, eu sei que ele vai ordenar os filhos. Ele vai colocar os filhos dele em que, meus irmãos? Em ordem. Ele vai ensinar a Isaac. Isaac vai ensinar a Jacó. Jacó vai ensinar os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas vão ensinar os filhos aos netos, aos bisnetos, até chegar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo da tribo de Judá. Deus é Deus de ordem, irmão. Olha como é que está a tua casa, irmão. Irmão, cada pai de família, cada mãe de família, é quem deve colocar a sua casa em ordem. Não é o pastor, não. É você que é pai. Agora, o problema é que nós estamos numa crise de autoridade e que ninguém aceita mais ordens. Falar em ordens não é politicamente o quê? Correto, mas o mundo só se sustenta se houver o quê, meus irmãos? Ordem. O que é que tem na bandeira brasileira? É um adágio positivista do século XIX, de Augusto Conte. O que é que diz lá? Ordem o quê? Progresso. Só pode haver progresso onde há ordem. Quem tem que colocar a sua casa em ordem é você. Abraão colocou a casa dele em ordem. A igreja tem que ser em ordem. Deus gosta da ordem. A Bíblia diz, faça-se tudo com ordem e decência. Quem pode dar glória em nome santo de Jesus? Paulo disse, mandamos-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar o que, irmãos? Desordenadamente. Eita, meu Deus, que nome feio. Você é um desordenado. Meu Jesus, é um nome feio, é um nome bravo.
Você é um desordenado. Eita, 3 nomes feios. Você é um desordenado, você é um irresponsável, ou você é um inútil. Meu Jesus. É melhor dar uma pisa. É melhor morrer logo. Mas vai fazer com diz que é melhor morrer logo, me lembrei da velha. Diz que uma velha vinha da missa e encontrou um soldado batendo num bêbado. Naquele tempo a polícia os direitos humanos era assim. Isso há 40, 50, 60 anos atrás. Aí a velhinha vinha da missa com o texto na mão, disse: sou seu praça, não dê não nesse pobre desse bêbado. O praça, fique calada, velho, senão quem apanha é você também. Deu um safanão no bêbado, que o bêbado caiu, se ralou todo. Ela disse: assim é melhor matar logo. O bêbado disse: não, dona Maria, assim tá bom, deixa assim. O bêbado disse: não, deixa assim mesmo. Melhor matar logo. Glória a Jesus, né? Glória a Deus. Então, irmãos, 3 nomes feios: irresponsável, desordenado e inútil. Meu Deus. Eu peço aos pais, não diga isso com seus filhos, não. Você pode gerar uma dor que pode marcar para o resto da vida. Diga não. Mesmo que ele seja desordenado, mas não diga não. Eu cheguei, fui morar em São Miguel, eu vim do sertão, e encontrei em São Miguel um negócio: esse menino é uma benção. Agora, só que lá naquela região, quando eles diziam esse menino é uma benção, é que o camarada não valia nada. Eu achei estranho, porque lá no sertão a gente não sabia disso. Aí, meu irmão, aquele irmão é uma benção. Aí eu dizia: glória a Jesus. Quando era depois, descobria que o cabra era desordenado. Só, irmão, e aqui, irmão, quando é uma benção, a gente diz. Quando não presta, a gente diz é uma benção, para não dizer que não presta. Então você diga: meu filho, você é uma benção. Para ver se cola, né? Vai que pega, né? Nunca diga que você é um inútil, nem que você é um desordenado, nem que você é um imprestável, né? Mas vamos orar a Deus, irmão, porque nós estamos numa crise de ordem. Ninguém aceita mais ordem, não, irmão. Não aceita ordem de pai, não aceita ordem de mãe, não aceita a ordem do professor. Qual é a situação do professor hoje? Quando eu era criança, o professor, a professora, era a continuação da mãe. Era ou não era? E hoje, a pobre da professora é ferida, é furada com compasso, é esperada na esquina. É verdade ou não, irmãos amados? Por quê? Porque nós estamos nas vésperas do reinado de quem? Me ajude. Do reinado de quem, irmão? Do anticristo. Porque o anticristo, ele é da desordem. O anticristo, a bagunça que está no mundo, é produto dos últimos dias. É que o anticristo está chegando. É o anônimos, é o sem lei, é o sem regra. Ninguém obedece ninguém respeita ninguém. E pelo contrário, quem não merece respeito é quem está exigindo respeito. Os valores estão o quê? Invertidos. Mas a igreja de Jesus, ela pensa como Cristo pensa. A igreja de Jesus, ela anda pelas sagradas. Paulo disse: irmão, vocês têm que seguir a tradição que receberam de nós. Leia de novo, irmão, esse versículo é muito profundo, para nós encerrarmos. Leia, por favor, de novo esse versículo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Quando Paulo diz não segundo a tradição que de nós recebeu, quem é esse nós que ele está falando? O colégio apostólico. Ele diz: tem gente que está desordenado e não quer obedecer à tradição que de nós recebeu. E se você estiver alguém aí, se aparte dele. Igreja, nós não podemos abrir mão da tradição que nós recebemos. Nós estamos no pós-moderno, nós não estamos mais no modernismo. O modernismo foi do século XIX para cá, depois da Revolução Francesa. O modernismo, ele foi depois da Revolução Francesa para cá. Mas agora nós não estamos mais no modernismo, que foi uma desgraça. O modernismo acabou com tudo. Ele veio, e hoje já não estamos mais no modernismo. Nós estamos no pós-modernismo. E daqui uns dias já vão inventar outra coisa. Eu acho que já não é mais nem pós-modernismo. Já é outra coisa que eu não sei ainda. É a sociedade líquida, né? É a sociedade diluída.
Mas a igreja não abre mão da tradição que recebeu dos apóstolos. O que é tradição? É aquilo que foi passado. Eu não vou abrir mão. Se o mundo virou uma bagunça, se o mundo virou uma desordem, se ninguém obedece mais ninguém, eu vou continuar com a tradição que eu recebi dos apóstolos. Os apóstolos receberam do Espírito Santo, o Espírito Santo recebeu de Jesus, e Jesus recebeu de quem? Do Pai. O Pai deu a Jesus, Jesus deu o Espírito Santo deu aos apóstolos, e Paulo disse: não abram mão, o mundo vai se pós-modernizar, mas vocês segurem a tradição que vocês receberam. Bons costumes, boas maneiras. Hoje em dia, filho chama o pai de cara, de tu, você, não é assim? Não, a Bíblia diz: vós filhos honrai a vossos pais. A sociedade líquida, é líquida não, irmão, é desunerada. Se adequa a qualquer coisa, né? Meu irmão, não está vendo, irmão? Meus netos chegam lá em casa, tem que tomar bênção do mesmo jeito de 60 anos atrás. Eu fui criado tomando bênção. Bênção meu avô. Dava, era pedir a bênção até a quem não era nem parente. Dê a bênção a seu Zé. Quem é ele? Não é nada seu, mas de assim mesmo. Glória a Jesus. Benção seu Zé, Deus abençoe, glória a Jesus. E aí se não pedisse a benção seu Zé? Eu sabia lá quem trouxe era seu Zé, mas só porque era mais velho. Mas hoje em dia na sociedade líquida, né? Meninos batem mãe, batem pai. Não é verdade, irmãos amados? Bate no professor. Meu irmão, Paulo disse: mas vocês, o anticristo está chegando, ele vai mudar tudo, mas vocês continue com a tradição que de nós, os apóstolos, vocês receberam. E é por isso que eles têm ódio da igreja. Eu vi um pessoal falando da gente, irmão, numa entrevista lá, eu sei lá o que era. Irmão, ele disse que odeia os evangélicos. Ele disse abertamente, um camarada de um viés político terrível que tem aí, ele disse abertamente, alguém deve ter esse vídeo, porque esse vídeo foi espalhado por aí afora, e nós odiamos os evangélicos, porque eles não abrem mão, eles continuam, eles querem que o povo trabalhe, eles não aceitam que quem não trabalha tem o mesmo valor de quem trabalha, e o preguiçoso. Meu irmão, Paulo disse: irmãos, segurem a tradição que de nós receberam. Não vou abrir mão. Quem vai abrir mão da tradição que recebeu dos apóstolos? Quem vai abrir? Quem não vai abrir? Agora eu quero ver a mão de quem não vai abrir mão da tradição que... Eu não abro mão, irmão. É por isso que a igreja não é bem vista. Nós somos tidos como ignorantes, nós somos tidos como retrógrados, nós somos tidos como imbecis. Não. Nós temos a sabedoria que vem do alto. Nós estamos à beira da queda de uma civilização. É? Nós somos chamados de radicais, de conservadores. Por favor, coloquem na tela e vocês vão ler bem bonito. Vamos ficar de pé para encerrar o trabalho em nome do Senhor Jesus. Amém?